Olá, tudo bem? Este é o terceiro episódio do Humanamente, o seu podcast sobre saúde mental e segurança psicológica no ambiente de trabalho. Eu sou João Guilherme Broto, jornalista e cofundador da plataforma de conteúdo A Economia B. Eu estou aqui com Alessandra Cavalcante, Raquel Goldgrob e Mariana Clark. As três são psicólogas e têm uma sólida trajetória em posições de RH e consultoria, com passagens por empresas de grande porte, nacionais e internacionais, além de consultorias globais de capital humano. Acredite em mim, elas sabem muito sobre saúde mental. Antes de irmos para a pauta de hoje, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, recomendo que comece pelo primeiro, em que a gente falou sobre o contexto em que vivemos com relação à saúde mental no ambiente de trabalho. No segundo episódio, a gente falou sobre autoconhecimento, sobre autorregulação emocional, sobre inteligência emocional, entre outros assuntos. A conversa está muito boa, tem muitas dicas e boas reflexões por lá. Hoje, no terceiro episódio dos 5 que a gente vai ter nessa primeira temporada, a gente vai falar sobre as causas, sintomas e como lidar com transtornos mentais, que é algo que cada vez mais, infelizmente, afeta a gente, né, de uma forma geral. Raquel, vamos começar por você, tá? Perguntando para você. A gente já falou bastante, né, sobre o que são transtornos mentais nos primeiros episódios, mas eu acho que vale a gente relembrar, porque é um tema central do nosso debate, né, aqui, e também um tópico que é muito cercado de tabus, mitos e desinformação também, né? Então a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né, quando a gente entra nesse assunto. Então eu queria te perguntar o que são transtornos mentais e qual é o papel das empresas com relação a esse tema. Transtornos mentais, então, são assim, estados psicológicos, né, que permanecem, né, que persistem e que podem ter assim, uma intensidade também bastante, né, significativa e envolvendo, né, alterações, né, no nosso comportamento, né, no nosso pensamento, né, na nossa cognição, enfim, tem diversos sintomas, e acho que a gente vai falar mais à frente, né, de alguns transtornos especificamente, mas basicamente a gente está falando de algo que impede, né, a pessoa, né, de ter a rotina dela normal, né, que limita de alguma forma o nosso dia a dia, né, e afeta, né, esse nosso bem-estar num nível, né, mais profundo. E como que as empresas, né, podem lidar? Você falou, né, da questão, né, do tabu, né, de como que o tema ainda é estigma, né? A gente falou da questão de por que que a gente pode dizer, né, que está com um resfriado e não vai trabalhar, né, mas a gente não pode falar que não está bem emocionalmente, né? Então, assim, acho que, né, um dos temas que a empresa pode trabalhar é lutar realmente contra esse estigma, né, de uma forma, né, ativa e trazendo esse tema, né, para a pauta como uma coisa natural, humanizando, né, suas relações, lideranças, de novo, falando, né, sobre o tema, incluindo as pessoas que passam, né, por alguma, né, questão, alguma dificuldade, né, nesse sentido. E o outro ponto é trabalhar de uma forma muito mais preventiva, né? Não só atuar quando, né, acontece, né, fazer uma intervenção quando acontece um sintoma, e não só de uma forma como ações isoladas, como a gente já falou anteriormente também. Muito bem, Raquel, muito obrigado. Acho que vale falar que a gente falou, aprofundou um pouco isso que você comentou agora, se eu não me engano, no primeiro episódio. Então, caso você não tenha ouvido, volta lá, porque, especialmente se você está dentro de uma organização, liderando um debate como esse, ou querendo implementar algum tipo de iniciativa, né? Acho que vale se aprofundar. Vamos seguir aqui. Mari, eu queria falar agora sobre causas dos transtornos mentais. A gente vinha conversando, né? Vocês anteciparam que os transtornos mentais, eles podem ser tanto gerados por uma predisposição como por um ambiente propício a isso, né? Então, vamos falar primeiro sobre a predisposição. O que que significa ter uma predisposição para transtornos mentais? Tem a ver com fatores genéticos que podem contribuir para o adoecimento mental? E se não for, né, questão genética, o que que é essa predisposição? Bom, deixa eu contextualizar. De fato, o transtorno mental, né, como a Raquel comentou, é uma condição que é rompida, com o nosso estado de bem-estar, né? A gente entende que a doença mental, os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Muitas causas nos faz adoecer. O indivíduo não dorme em sã consciência, ou bem, e acorda no dia seguinte com um diagnóstico. Isso não existe. Então, são vários fatores que nos faz adoecer, e é um processo.
Então, a predisposição genética ela é um fator muito importante, porque se os nossos pais tiveram algum diagnóstico de algum transtorno, a chance da gente ter é 40 a 45% maior. Então, a predisposição genética, de fato, é um fator bem importante. Além da predisposição genética, existem outros fatores do meio que fazem com que a gente adoeça. Quais são eles? Primeiro, o país que a gente vive. É um país que oferece violência, desemprego, desigualdade social, muitos problemas estruturais, e isso leva naturalmente a gente para essas estatísticas de país, por exemplo, mais ansioso. Um outro aspecto importante é o uso contínuo de substâncias químicas durante um longo período. Já se sabe que esse aspecto causa inflamações no nosso organismo e que pode causar esse desequilíbrio químico, que é, por exemplo, um transtorno, por exemplo, de ansiedade ou uma depressão. Um outro fator importante é a rede social, que a gente sabe que é relativamente recente, mas que por dois aspectos importantes levam a gente também para esse lugar de potencial adoecimento. Primeiro, as comparações. A gente se compara o tempo todo com outras pessoas que estão na rede social. E segundo, porque a rede social, de alguma forma, sequestra a gente de momentos de pausa, sequestra a gente, por exemplo, de momentos onde a gente podia estar se alimentando de fontes mais nutritivas. E a gente escolhe estar ali, sendo refém de um conteúdo que muitas vezes não é um conteúdo saudável, né? Apesar da gente saber de todos os benefícios também que tem a tecnologia, a própria rede social na nossa vida. Mas a gente sempre precisa cuidar desse equilíbrio. E, por último, as nossas experiências e as nossas histórias de vida, ou seja, como você comentou, o ambiente na qual a gente está inserido. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, na depressão, já existem estudos que falam que 10% é genético e 90% é o ambiente. O que isso significa? Significa que temos boas notícias, ou seja, os casos são reversíveis. A gente vai precisar cuidar desse ambiente para que a gente ajude as pessoas a não entrarem em processos de adoecimento ou ajudar as pessoas a se afastarem, se curarem de processos de adoecimento quando a gente pensa num ambiente, por exemplo, profissional mais propício para isso. Muito bem. Ale, a respeito de ambiente, a Mari falou um pouco agora, né? E é interessante a gente pensar até a rede social como um ambiente, né? Algo que normalmente a gente pode nem fazer essa correlação, mas de fato e porque a gente está lá há muito tempo, né? Em geral, pegar a estatística de uso de rede social globalmente, eu não tenho agora o dado preciso, mas o Brasil está na liderança também de horas por habitante. Mas o que eu queria te perguntar a respeito de ambiente, que sinais que evidenciam que esse ambiente, seja ele digital ou físico, é propício ao adoecimento mental? Como que eu posso entender se eu estou fazendo parte de um ambiente tóxico e como agir diante disso? É interessante quando você traz essa questão do digital, que se a gente for pensar, é aquele mundo das ilusões, né? Então, na rede é o que você deseja, né? Você projeta a imagem que você quer passar ali, né? Que não necessariamente é uma realidade. Então, acho que o primeiro ponto aqui é que você está trabalhando ali com as ilusões e você está criando expectativas que são, na maioria das vezes, elas não são reais. E isso vai despertar ali no outro, né? Em algumas pessoas, esse desejo de também fazer parte daquilo e acaba ali fomentando frustrações e a gente começa a ter pessoas que acabam sendo dependentes dessas redes, né? E você começa a ter um adoecimento por conta dessa dependência, né? Eu preciso fazer detox digital porque eu não consigo viver sem o meu celular, eu não consigo viver sem entrar, né, seja qual a rede social que for. Agora, no ambiente corporativo, talvez a resposta aqui mais objetiva seja realmente um ambiente de baixa cultura de segurança psicológica, né? Então, é um ambiente que ele é permeado por quê? Por relações de medo, né? de pouco conforto, né? Onde as pessoas não se sentem à vontade para se expor, existe toda uma questão muito focada ali numa cultura comando-controle, enfim, né, pouca autonomia, um ambiente que favorece, uma cultura que favoreça
muito mais a competitividade, o individualismo, e não a colaboração, não a cooperação. Quer dizer, o coletivo ele não tem espaço. E aí, quando o coletivo ele não tem espaço, você começa a trabalhar com diferentes elementos. E outros indícios que a gente tem percebido em uma série de pesquisas e estudos são questões como confiança, confiança na liderança, confiança entre as pessoas. Se existe uma baixa confiança naquele ambiente, esse é um sinalizador. Se existe muito silêncio, né? A gente costuma dizer que esse é um sintoma muito característico, né? O silêncio das reuniões, o silêncio, né, daquele ambiente onde você faz uma pergunta, ninguém responde, quer dizer, você tem ali um ambiente que ele acaba sendo muito prejudicial. E coisas que são muito divulgadas e muito debatidas também é a própria sobrecarga, né, que acaba sendo uma sobrecarga, né, esse workload, que é não gerenciável e que contribui diretamente, e a gente vai falar mais à frente, especialmente na questão do burnout. Você começa a não dar conta, né? E assim, é um não dar conta que acaba sendo ali o convite aí para esse adoecimento. Então, a gente tem aqui, eu diria, uma série de fatores, né? Não existe uma resposta só, mas até como a Mari traz, né? É multifatorial também no ambiente organizacional. A gente tem vários elementos. A gente vai ter a cultura, a gente vai ter o comportamento, a gente vai ter a posicionamento de lideranças e também de equipes, né? E o que a gente chama dessa cultura tóxica, né? Desse ambiente tóxico, onde é difícil estar, onde você não tem prazer em estar, onde o ambiente ele se tornou tão difícil que você começa a apresentar diferentes sintomas. E talvez, por último, eu gosto de trazer a questão do respeito. Se você está num ambiente onde não existe respeito, né, onde falta esse respeito, onde existem comportamentos ali abusivos, realmente você está num ambiente que ele é favorável a esse adoecimento, né? E uma vez eu ouvi e essa frase eu gosto, respeito é algo que a gente só presta atenção quanto que ele é importante quando ele falta, né? É que nem ar. Você acha que é meio que básico, e todo mundo sabe, né? Parece coisas elementares, falar do respeito. Não, mas é quando ele começa a faltar é que você acende o sinal de alerta. Gostei muito, acho que muita gente, talvez, ouvindo agora, pode estar percebendo, né? Coisas que talvez não tinha reparado antes, que de fato está num ambiente que talvez não seja tão legal assim. E como agir se eu descubro, putz, eu acho que eu estou num ambiente tóxico, especialmente na minha empresa, né? Na empresa em que eu trabalho, ou na empresa em que eu lidero, né? Acho que é interessante a gente ter duas perspectivas, né? Tanto do ponto de vista de quem vive esse ambiente, porque talvez seja vítima dele, ou do ponto de vista da liderança, que talvez ela seja a responsável por criar um ambiente em que as pessoas não se sintam confortáveis, né? E a questão é, o que eu faço se eu tive esse estalo e descobri que eu estou no meio desse ambiente? Primeiro começa com um olhar para si, né? Acho que cada indivíduo, né, e principalmente o líder, olhar o que do meu comportamento, né? O que eu estou provocando nesse ambiente? O que eu contribuo para tornar esse ambiente um ambiente mais tóxico, né? O que eu preciso trabalhar em mim? Porque a gente também está falando ali de um espaço onde a gente projeta muita coisa. A gente projeta nossas realizações, mas a gente também projeta nossas frustrações. E se eu não dou conta, como líder, né, de resolver as minhas questões, eu posso impactar quem está ao meu redor, né? Então, acho que esse é um sinal. E a gente falou no nosso segundo episódio muito de autoconhecimento. Então, o autoconhecimento ele é um ponto aqui importante. Segurança psicológica, então você trabalhar aí esse time vai ser essencial, você repactuar, você fazer acordos de convivência e, principalmente, você assegurar que existe uma confiança estabelecida, que existe respeito nessas relações, para você começar a construir aí esse ambiente. E do ponto de vista do indivíduo, das equipes, acho que tem o quanto que eu consigo me blindar. E, de novo, volto ao autoconhecimento, talvez tenha aqui um exercício, o que é meu e o que é do ambiente. Esse diálogo interno ele é importante também. Até onde eu consigo me blindar, até onde eu consigo, né, me preservar e me fortalecer para eu lidar nesse ambiente.
E, por último, a gente está falando de ambientes num nível de adoecimento tão grande que, às vezes, requer mesmo que a pessoa tenha uma tomada de decisão. É aqui que eu quero estar? Acho que são questões, às vezes, difíceis, e a Mari trouxe um ponto, principalmente quando a gente fala do nosso contexto, do país que vivemos. Às vezes é difícil, e nós aqui reconhecemos o quão difícil pode ser uma tomada de decisão do não quero mais fazer parte desse ambiente, mas é uma reflexão necessária. Porque se aquele ambiente ele começa a afetar a sua saúde a tal ponto, quais são as alternativas que você pode buscar para sair disso? Perfeito, muito bem. Raquel, vamos falar um pouco agora sobre sintomas, né, de adoecimento mental. Como que eu posso identificar e o que que eu faço se eu identifico alguns alertas aí a partir do que você falar? Qual que é o primeiro passo? Eu devo procurar que tipo de ajuda? Devo procurar que tipo de iniciativa, de caminho para lidar com isso? A questão do diagnóstico, ela é bem complexa, e, de novo, a gente, né, não gosta desse olhar também muito reducionista de você estabelecer, e acho que a gente vai falar um pouco mais adiante aí desse, né, perigo aí do autodiagnóstico, então a importância de pedir ajuda. Mas tem sinais que a gente tem que estar atento, que são aspectos tanto fisiológicos como psicológicos e comportamentais. Então, a gente tem que observar, né, o que está acontecendo, de novo, com a gente, né, e com os outros também. Mudanças de humor, né, altos e baixos, assim, né, muito evidentes, comportamentos incomuns do seu, né, natural, irritação, ansiedade, né, muito forte, estresse que não vai embora, a forma como você reage a determinadas, né, situações, às vezes de uma forma um pouco mais intensa. Isso a gente está falando tudo também, lembrando dessa questão de coisas que persistem, né? Não é assim um episódio, né, único, né? Mudanças assim de hábitos alimentares, né? Você pode, né, perder completamente, né, a fome, né, não querer comer. A questão do sono, que também é extremamente, né, importante. A gente já sabe o quanto que o sono também afeta aí a nossa, né, saúde mental. Então, é o dormir demais, né, o dormir de menos. Outros sintomas, né, físicos, muita dor de cabeça, né, a energia, né, muito baixa, ou às vezes uma sensação de confusão, enfim, são inúmeros aí, estou falando alguns sinais, e tem muito mais, para a gente fazer, né, um diagnóstico, né, é complexo, e é importante a gente ter uma ajuda profissional. Então, assim, o que fazer quando observar? Não varrer para debaixo do tapete, ou fingir que nada está acontecendo, né? Ou você sempre, não, eu acho que é uma fase, né? Às vezes tem isso e assim, ou melhor não comentar com ninguém. Então, se você não comenta com um familiar, você não consegue comentar, né, com a sua liderança, ou, enfim, um colega de trabalho que possa, né, te ajudar. E aí, quando a gente fala nas organizações, cada organização tem uma forma, né, de lidar com a situação e tem canais específicos, né, ou não. Muitas hoje estão se mobilizando para isso, justamente porque esse tema, né, passou, né, a fazer parte, assim, cada vez mais tem se trabalhado nesse sentido de, né, reduzir o estigma, mas a gente sabe que ele ainda está aí e ele aparece toda vez que a gente trabalha, faz algum trabalho, né, algum projeto com organizações, as pessoas falam, né, às vezes, olha, eu até falei, mas tive medo. Eu falei e ainda tenho medo até hoje que isso atrapalhe, né, a minha carreira, o meu desenvolvimento. Mas, assim, se o assunto, né, se você não pede ajuda, se você está em processo de adoecimento, você pode travar, evitar um adoecimento mental, e se você já está, você pode agravar muito a situação. E é comum a gente escutar também, né, das pessoas nas organizações assim, puxa, mas eu não tinha a menor ideia de que o fulano, a fulana estava passando por uma situação, né, difícil, né, e estava lidando, né, com, às vezes, um burnout, uma depressão, e tem várias outras coisas que a gente nem fala, né, a gente fala mais de depressão, a gente fala de burnout, mas a gente tem inúmeros outros transtornos, né, e as pessoas, às vezes, estão ali sofrendo em silêncio. Então, o buscar ajuda é fundamental e buscar os canais, que você se sente confortável, sabe onde você vai ter um acolhimento também, mas é o buscar ajuda sempre. E sempre essa ajuda, a gente sabe que, né, e de novo, uma ajuda especializada, né? A gente não espera que, às vezes, as lideranças, por exemplo, que sejam realmente, né, especialistas em saúde mental, mas é importante que eles tenham esse, né, o que a gente chama aí desse letramento, né, dessa psicoeducação, conseguir perceber, estar atento também se tem alguém ali na sua equipe, você também não precisa ser
líder, mas tem alguém ali do seu lado que pode estar em sofrimento e que você pode ajudar, né? E é assim que a gente cria essa cultura de saúde mental e de segurança psicológica, que é o que a gente acredita, né? Se a gente não cria essa cultura, dificilmente as pessoas vão ter essa liberdade, essa permissão, né? Esse conforto em compartilhar suas dores e seus sofrimentos emocionais. Para criar cultura, a gente precisa falar sobre, né? Debater e tal. Acho que esse tipo de conversa que a gente tem aqui, acho que ajuda muito quem está do lado organizacional, né? E dando nome, né? Alguns transtornos, gente, a gente escuta muito, né? Talvez os principais aí, ansiedade, depressão, burnout. Você citou agora TDAH, né, Raquel? Que também parece que, pelo menos eu vejo, começou a se falar muito mais a respeito, mais recentemente, né? Acho que uma maior compreensão sobre isso mais recente. Mário, eu queria, dentro desses tópicos, te pedir, na verdade, por favor, para explicar um pouco mais, de diferenciar um do outro, né? Eu consigo saber o que é um burnout, uma depressão, uma ansiedade. Talvez seja uma pergunta difícil, né, de responder em poucas palavras, assim, mas você poderia falar um pouco, diferenciar cada quadro e, eventualmente, outro, se você achar relevante citar aqui? A Raquel falou um ponto, né, sobre a questão da psicoeducação, e eu acho que esse é um caminho muito importante para recursos humanos e para as lideranças. Esses líderes, né, essas áreas de cuidado, especialmente, elas vão precisar conhecer minimamente sobre cada um desses sintomas, né? Claro que o diagnóstico final é de um médico, não tenha dúvida, mas, de alguma forma, conhecer um pouquinho do que se trata, começar a colocar de alguma forma, algum conhecimento para dentro de casa para que você consiga, inclusive, ajudar. E tem uma coisa importante: quando a gente se ausenta, quando a gente se isenta do assunto, a gente está escolhendo a doença. Então, estudar o assunto é um caminho principal, eu acho, para que a gente possa dar esse passo, para a gente poder descortinar esses assuntos que são assuntos que doem, que moram no nosso lado de dentro há tantos anos, né? Se eu não vivi ainda um episódio de depressão, provavelmente na família eu já tenho alguém que já viveu, ou de ansiedade, ou de comportamentos autodestrutivos. Então, a gente já sabe que para cada residência com 4 pessoas, uma pessoa vai ter algum transtorno mental. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, quando a gente pensa que a ansiedade, por exemplo, é uma reação que o indivíduo tem de situações do dia a dia, né? Tem um nível de tensão maior ou menor, que esse nível de tensão pode sim causar prejuízos funcionais e sofrimentos excessivos no nosso dia a dia. E isso é muito desgastante, né? A ansiedade é um sofrimento antecipatório de alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que pode acontecer. Então, pessoas ansiosas num nível que extrapola essa funcionalidade são pessoas que o mundo é um lugar muito perigoso para viver. Eu sempre faço uma analogia com o fogo. Tem o fogo que a gente cozinha na boca do fogão, e se esse fogo se estender do fogão para queimar a cozinha, para criar grandes labaredas dentro da sua casa, provavelmente isso vai causar um estrago muito grande. Mas a gente sabe que um nível baixo de fogo dentro da nossa casa, ele é funcional. Ele ajuda a gente a fazer, por exemplo, a nossa comida. Então, essa ansiedade, quando ela toma conta da nossa vida, aí a gente vai precisar ter atenção para ela. No caso da depressão, por exemplo, a depressão também é uma doença psiquiátrica importante que produz uma série de coisas, dentre elas essa sensação essa síndrome motivacional, que é esse cansaço, essa tristeza profunda que pode durar e persistir durante muito tempo, uma amargura, uma desesperança, eventualmente vem com um quadro de baixa autoestima, muita culpa. Então, a gente precisa cuidar, porque, como a Raquel falou, a gente tem uma tendência a querer arrancar a dor do outro com as nossas próprias mãos. E nem a liderança tem esse papel, nem recursos humanos. Mas a gente precisa cuidar, porque, por exemplo, a gente fala muito para pessoas que a gente conhece, vamos fazer uma atividade física, por exemplo. E a atividade física, ela não cura a depressão, ela previne a depressão. Então, a gente tem que conhecer minimamente sobre saúde mental para que a gente não cometa esse tipo de gafe. Uma pessoa que está em depressão, num quadro mais agudo, muitas vezes ela não tem vontade de sair do quarto, de sair da cama. Eu já ouvi relatos bem importantes de pessoas que dizem:
eu não tinha vontade de tomar banho, que é o mínimo do autocuidado. Então, se a pessoa não tem vontade de sair da cama para tomar banho, como é que ela pode sair da cama, do quarto, de casa, para poder fazer uma atividade física? Então, esse conhecimento ajuda a gente a desmistificar esse tabu, descortinar esses vieses inconscientes que a gente tem e que a gente acaba prejudicando muito o outro, especialmente no contexto do trabalho, como as meninas já trouxeram muito bem, que é um contexto adverso, difícil, e que a gente precisa cuidar, porque durante todos esses anos a gente foi estimulado para a meritocracia, para a performance, e a gente sabe que hoje a gente está tendo a oportunidade de falar sobre tudo isso com um pouco mais de cuidado. Quando a gente fala, por exemplo, do burnout, a gente sabe que é também uma síndrome importante, resultante de um estresse crônico que não foi administrado com êxito, né? Essa é a definição do burnout. Mas sempre caracterizado com uma relação com o trabalho, mas a gente sabe que não é o indivíduo responsável exclusivamente, como a Alê falou. Tem um ambiente que propicia ou não, que vai fazer toda a diferença. Então, a gente precisa cuidar de tudo isso através desse conhecimento, que eu acho que é um primeiro passo para que a gente possa ajudar as pessoas a validarem o que elas estão sentindo, nomear, pedir ajuda, como a Raquel falou, e trazer a área jurídica, trazer a área médica para essa discussão, que eu acho que quanto maior o número de pessoas envolvidas, maior a possibilidade de acolhimento, de pós-venção e de ajudar esse indivíduo a se reorganizar, mesmo nesse contexto que às vezes é um contexto inóspito. Posso complementar só com um depoimento pessoal, que eu acho que ilustra bem, né? Eu tive uma depressão há muitos anos atrás. Eu estava trabalhando, estava assim à frente da área de RH de uma empresa. A Mari descreveu bem, né, os sintomas. Tive vários desses sintomas. Percebi que eu estava adoecendo, né? Cuidei, né? Como estudei psicologia, eu tinha, né, ideia. Às vezes a gente nem tem, né? Isso às vezes até é ao contrário, é mais difícil ainda. Mas no meu caso eu tinha até essa consciência. Enfim, estava me tratando, mas eu conversei, né, com a minha líder na época, que eu acho que fez toda a diferença em todo o meu processo aí de cura. Quando a gente está deprimido, e as depressões são muito diferentes também, então eu posso falar da minha, né? A gente tem vários, né, tipos e as pessoas se comportam de maneiras diferentes. Bom, me sentia muito incapaz, né? Eu achava que eu não devia mais estar naquele lugar, né? Que eu não tinha condição, né, de estar à frente da área de RH de uma empresa. E eu cheguei para minha líder e falei, olha, eu queria pedir demissão, eu tô deprimida, e tal, e eu não estou me sentindo capaz e eu, né, acho melhor eu me desligar. E ela olhou para mim e falou assim, é uma pessoa que estudou muito, ela tinha bastante, né, psicoeducação e passou por algumas questões da vida dela também. Ela olhou para mim e falou assim, olha, tá, já entendi, legal, acho que você, né, tem realmente que se tratar, mas eu vou te ajudar nisso. E assim, eu prefiro você adoecida a qualquer outro profissional de RH. Então vamos em frente, vamos juntas. Ainda me pegou no final de semana, falou, vamos para Búzios, eu tinha uma filha pequena, né, era casada, enfim, e fomos para Búzios passar um final de semana, e assim, esse meu processo durou bastante tempo, né, e acho que isso também é uma coisa importante, saber que depressão não é uma coisa que se cura em semanas, em poucos meses, né, e você precisa do apoio, né, da sua família, e você, se você está numa organização, assim, o quanto que foi importante. Eu acabei depois pedindo demissão mesmo, mas, né, por outras questões, mas é uma pessoa que certamente foi muitíssimo importante na minha vida e que eu jamais vou esquecer. Fez muita diferença na minha vida. Então, assim, acho que esse é um bom exemplo, né? E também para a gente não ter medo, né? E quantas vezes a reação é ao contrário, tipo, se a pessoa te conta, né? Olha, então tá, não, talvez seja melhor realmente, né? Você ir embora. E às vezes a pior coisa para uma pessoa deprimida é realmente ela ter certeza de que ela está naquele lugar da incapacidade. Então, você continuar fazendo atividade é muito importante, né? Então, assim, como é que você pode fazer esses ajustes também dentro da organização? A gente fala também muito sobre isso, né? Não é você poupar totalmente a pessoa, né? Tá com algum transtorno, tá deprimido, tá em burnout, afasta 100% e a pessoa não faz mais nada. Às vezes isso é até pior. Interessante teu relato, Raquel. Te agradeço por compartilhar, né? Acho que isso é bem importante. É um relato de você ter ido até a tua líder e contado sobre como você estava.
mas pode acontecer da gente estar num ambiente de trabalho e reparar um desses sintomas, né, que você falou há pouco na tua resposta anterior. Você pode reparar, pô, eu tenho um colega ou alguém da família, né, alguém próximo, porém é muito difícil, né, você chegar e falar, ô fulano, reparei tal coisa em você. É muito delicado, talvez, acho que pouca gente vai ter o tato ali relacional de conseguir conduzir um debate, iniciar uma conversa a respeito disso, e até mesmo se deveria, né, pegando um pouco daquele ditado bem envelhecido, né, que em brigas de marido e mulher não se mete a colher, né, acho que talvez muita gente possa ter a mesma visão a respeito disso. Como a gente pode abordar? A gente deve ter um papel ali proativo, acho que nesse teu caso a tua líder foi genial, ela soube perfeitamente, né, como lidar com aquilo, mas nem todo mundo vai ter essa mesma expertise, né? Você falou que ela era muito estudada no assunto e tal. Como que a gente pode proceder ao se deparar com uma situação dessa, seja no trabalho, ou família, ou com uma pessoa próxima, como eu falei? Ale, se puder comentar. Esse exemplo, sem dúvida nenhuma, da Raquel já trouxe, né, muitos insights aí para quem está ouvindo. E também tem uma questão, talvez aqui, principal, que é perceber os sinais, né? E a Raquel também, acho que a Raquel e Mari acabaram falando e trazendo. É importante esse entendimento do contexto, até para você ter uma abordagem ali que não seja, que não atravesse, que você não seja, começa a invadir, porque a pessoa ela está vivendo um momento difícil, né? Eu acho que reconhecer e respeitar talvez a dor do outro, ela é essencial. Eu vejo que existem algumas características, por exemplo, a abertura, né? A gente está falando aqui de pares, de um colega de equipe, assim, como é que é essa abertura, como é que está essa relação? Tem um olhar de acolhimento, né? Tem um comportamento de acolher, de ouvir, de uma escuta genuína, e não uma escuta de eu vou te consertar, né? Vai fazer atividade física, você tem que sair disso, porque acho que a Mari trouxe isso muito bem. Nós temos muita dificuldade, nós todos, né, temos muita dificuldade de lidar com isso, porque a gente, de alguma forma, a gente está. A dor do outro, ela fala de questões nossas ou de que a gente já viveu, ela traz, ela reedita uma série de questões. E coisas, às vezes, que a gente tem muita dificuldade de lidar também. Então, a gente vai imediatamente para que ela precisa tirar essa pessoa dessa situação. E o tirar a pessoa da situação acaba sendo uma alternativa que não é a mais eficaz. Então, perceber que você está ali com um papel de escutar, de orientar. A orientação ela vai ser fundamental. Porque num primeiro momento, em algumas situações, a Raquel mesmo trouxe, eu estudei psicologia, mas nem todo mundo tem esse nível de conhecimento. Aliás, a grande maioria não tem. Então, o perceber que você está nessa direção, que você está em adoecimento, é, às vezes, um passo importante que a pessoa está longe de dar. Então, assim, se você está nesse ambiente, você percebe que tem um colega seu vivendo isso, você precisa investir o seu tempo para ajudá-lo, né, nessa conscientização. Essa tomada de consciência ela não é muito fácil. E aí isso precisa você não ter julgamento, você não ter essa positividade tóxica, né, e respeitar muito a dor do outro. Agora, orientar e acompanhar, talvez acompanhar seja a segunda palavra importante aqui, porque você orientou e orientou nessa questão multidisciplinar, quer dizer, você vai buscar ajuda, estar junto, orientar, seja um psicólogo, seja um médico, psiquiatra, seja dentro do ambiente de trabalho, as equipes responsáveis que cuidam, enfim, você buscar ajuda é fundamental, mas você também acompanhar, porque se você já está ali apoiando aquela pessoa, o acompanhar faz parte de ajudá-lo a não desistir, porque a autorresistência ela é muito grande. Então as pessoas pensam, não, mas eu já estou melhor, eu estou lidando com isso, e aí você começa a fugir desse caminho. Então, o acompanhar é fazer aquele follow-up com a pessoa, e vamos lá, vamos conversar de novo. Eu acho que é ajudar, né? Eu acho que um pouco do que a líder da Raquel fez, né? Ela falou, vamos juntas, né? E eu acho que é isso aí, é você poder estar junto da pessoa, porque é um movimento muito solitário esse movimento do adoecimento, né? Porque até a tomada de decisão
e até você tomar realmente alguma ação, ele é muito solitário. Então, estar junto, acho que é o principal. Muito bem. E, Raquel, uma coisa que me preocupa, né, enquanto a gente falou aqui, eu enquanto leigo no assunto, né, a gente falou em identificar sintomas, né, autoconhecimento, em reparar se alguma coisa está bem ou não com a gente. Claro, isso é bem importante, é legal. Porém, a gente corre muito risco do autodiagnóstico, né? Por exemplo, brasileiro em geral, a gente adora tomar um remedinho para qualquer coisa. Todo mundo tem aquela em casa uma caixa de algum remédio com tarja vermelha que supostamente a gente não deveria tomar sem orientação, mas acaba tomando. E aqui eu não estou falando necessariamente de medicamento, mas que cuidados a gente tem que ter, né, para não de repente criar um monstro maior do que de fato é, né? Porque a gente escuta, tô com esse e aquele sintoma, então eu tô numa depressão profunda. Enfim, isso quem sabe pode até ajudar a piorar as coisas, né? Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter para evitar esse autodiagnóstico, né? Não ficar muito refém de nós mesmos, né? Dos nossos pensamentos e de criar cenários que talvez realmente não sejam reais. Bom, primeiro a gente está vendo uma pandemia aí de saúde mental, né, que vem aumentando, e tem uma questão aí realmente do diagnóstico. E nem sempre a gente tem um diagnóstico. Como você falou, a gente pode estar triste, aconteceu alguma coisa que é para ficar triste mesmo, ok, né? Como a Alessandra falou, essa positividade tóxica, essa necessidade, essa ditadura da felicidade, da gente estar sempre bem, todo mundo lindo, maravilhoso nas redes sociais. Isso sim, né, faz muito mal. Agora, então, a gente dizer, estou triste, ok, mas não necessariamente estou deprimido, mas está atento para ver essa tristeza, ela permanece, tem todos esses outros sintomas, é muito intenso, não vai embora. Agora, perguntar, não só se observar, então essa observação, sem entrar num nível paranoico, como você disse, né? O tempo inteiro também você já acendeu uma luz vermelha para qualquer sentimento que, né, não, que você não considere positivo. E a segunda coisa é você também ouvir dos outros, né? Eu acho que as pessoas têm muito a dizer para a gente também, né? Está na dúvida? O que você acha? Você acha que eu estou diferente? O que você tem percebido, né? Então, seja alguém da sua família, alguém do seu trabalho, que você tenha essa proximidade, porque às vezes a gente também não percebe, dependendo, né, do transtorno, é importante mesmo você ter, né, essa ajuda. Agora, falando assim de um tema, não é exatamente o que você me perguntou, mas acho que é um cuidado além da questão, né, desse autodiagnóstico, e sempre buscar ajuda profissional, principalmente se você vai ser, essa coisa da automedicação é perigosíssima. Tem a questão também, acho que o cuidado na organização é também não rotular. Ter um transtorno não quer dizer que você é um transtorno e que tudo se resume a isso. E é assim realmente que a gente vai aliviar essa questão do estigma também. Mas é isso, é a autoobservação e o feedback dos outros. Perfeito. Mari, comentar um pouco aqui sobre a formação em saúde mental humanamente que vocês estão desenvolvendo. E um dos tópicos que serão trabalhados na formação é a questão do luto, questão da dor, de lutos coletivos que a gente vivenciou, especialmente durante a pandemia, né, que a gente viu muita coisa muito complicada. Mas o luto é algo super amplo, é algo também que é muito pouco falado, não tem atenção que eu acho que deveria, a dor em geral, né? A gente tem muita dificuldade para lidar com alguém que está vivendo uma dor profunda, até para mandar uns sentimentos com alguém que tem uma perda, é difícil, né? A gente sempre fica, putz, será que eu estou falando alguma coisa errada? Será que eu estou colocando isso da forma mais sensível que eu poderia? Enfim, eu acho que é um tabu, né? São bem como outros temas que a gente tem tratado aqui, é um assunto muito difícil de lidar. E é muito bom a gente ter a oportunidade de ouvir pessoas como você, que tem uma grande experiência, especialista no assunto. Então, eu queria te perguntar por que vocês decidiram colocar a dor como um elemento no centro da formação em saúde mental humanamente. Por que é importante a gente falar sobre isso? Quando a gente pensa nesse letramento, né, a gente foi letrado em diversidade, em questões relacionadas à inclusão, em tecnologia, em sustentabilidade, e a gente precisa entender também sobre o que se passa dentro de nós, né? Assim, com relação à saúde mental. E um dos aspectos importantes que eu sempre acredito que possa fazer a diferença, inclusive quando a gente pensa em convencer lideranças e pessoas que estão num lugar muito distante dessa questão da humanização, eu acho que a dor vem como um bom argumento, né? Porque a dor ela é comum a todos nós. A dor ela humaniza, a dor ela conecta. Então, a dor ela faz a gente crescer, faz a gente transgredir. E como eu falei acima, assim, agora há pouco, nas causas dos adoecimentos, as perdas e os lutos que a gente vive
são uma das causas importantes dos nossos adoecimentos mentais. Então, se a gente vai viver uma média de 20 experiências de dor ao longo da nossa existência, o que a gente está fazendo com essas dores no contexto do trabalho, né? Então, essa provocação é importante porque, como a Raquel falou, às vezes uma pessoa que está vivendo uma situação, por exemplo, de um divórcio ou de um aborto, que também é luto, a pessoa pode estar com uma tristeza profunda, importante, não necessariamente uma depressão. É importante a gente também entender um pouco da história de vida desse indivíduo, do que ele está passando, para que a gente não atropele a pessoa que está vivendo uma experiência de dor importante e que a gente precisa olhar e perguntar como é que eu posso ajudar, etc, etc, um pouco de tudo que as meninas falaram. Então, a dor ela tem esse lugar importante nas nossas vidas e trazer esse aspecto ajuda a gente olhar de dizer, puxa, realmente, quando a gente quer convencer uma liderança, por exemplo, ou o próprio recursos humanos a trabalhar essas questões de humanização, trazer a dor também ajuda nesses argumentos para dizer, se eu vivi dores importantes ao longo da minha vida, eu tenho certeza que você também viveu e as pessoas que trabalham na sua organização também vivem. E a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa olhar para esses indivíduos, não indivíduos necessariamente com algum transtorno, algum diagnóstico, mas pessoas que estão passando por situações que também são causas de adoecimento, e essas dores, elas vêm de casa, na maioria das vezes, e a gente precisa cuidar disso, né? Então, como que a gente cuida, como que a gente olha para essas experiências, validando o indivíduo, porque em muitos casos não é apenas a dor que dói, mas a falta de validação, a falta de espaço de expressão, a falta de entendimento de que eu tenho poucos recursos e que a organização me oferece poucos recursos para eu administrar, para me ajudar na minha autorregulação, para eu administrar as minhas próprias dores. Então, o trabalho acaba sendo um pouco mais profundo na formação em função disso. Vamos olhar para esse indivíduo em todos os seus aspectos, né? Para que a gente possa dar conta desse encaminhamento, do pedido de ajuda, do pedido de socorro, etc, etc. A saúde mental ela deveria ser tratada com o mesmo olhar que as empresas têm para o que diz respeito ao core dela, né? A operação central. A gente escuta muito, praticamente toda empresa falar que pessoas estão no nosso centro, sem pessoas a gente não é nada, né? São as grandes frases de impacto bem generalistas aí que a gente escuta. Só que na prática, você vai lá e pergunta, você tem um programa aí permanente de saúde mental? Vocês dão algum tipo de apoio? Além de perfumaria, vamos dizer assim, né? Muitas vão cair num não, a gente não faz nada, né? Então, a pergunta, Ale, que eu queria te fazer é a respeito disso. Se você acha que esse olhar estratégico que existe para muitos setores, muitos departamentos da empresa, deveria a saúde mental ser colocada também dessa forma? Como que a gente pode fazer com que isso de fato seja um tema estratégico das empresas que realmente se preocupam com pessoas, né? Como muitas dizem fazer? A resposta é sim, precisamos, tem que estar na pauta, é um tema. A gente está falando de cultura, né, da construção de uma cultura, né, de saúde mental, de segurança psicológica, de você ter esse ambiente mais humanizado. Mas é uma jornada, João, é uma jornada. Acho que você tem razão quando você fala, tem muitas frases feitas, muitas organizações, né, que se colocam, e quando você pergunta, mas tem programa, né? Pessoas estão no centro, mas tem programa de saúde mental? Não, ainda não, ou vamos desenvolver. É preciso trazer esse tema, sim, isso tem que permear a cultura, tem que permear exatamente como essa empresa ela vai se posicionar no mercado. E com o tema especificamente, eu acho que tem uma grande oportunidade para o RH aqui posicionar e puxar um parceiro que é quem está cuidando de sustentabilidade, né? Quando a gente olha que o ODS 3 ele fala, né, de saúde e bem-estar, então a gente tem aqui um tema que ele é transversal. A gente não está falando só porque é legal para a minha reputação, a gente está falando de uma estratégia que ela permeia toda a organização. Então, criar um ambiente que a gente fala mais humanizado, um ambiente onde eu vou ter pessoas, né, um ambiente saudável, onde eu vou ter respeito, onde eu vou ter práticas que vão ser
contribuírem para a saúde mental dos meus colaboradores, isso não é mais só da agenda de RH, isso é da agenda do negócio. E na formação a gente vai trabalhar aspectos práticos em relação a isso. Como é que você cria esse case? Como é que você conversa com a alta liderança? Como é que você convence, né? Como é que você leva essa pauta para o teu conselho, para o teu comitê executivo? Porque é uma discussão de negócio, né? Eu gosto muito da fala da Humanizadas, e a gente tem nas pesquisas aqui vários indicadores, né? Da Humanizadas, que também é um super parceiro nessa agenda, de que empresas que são referência, né? Essas empresas elas têm um retorno de mercado, um retorno de lucratividade também muito maior nesse contexto. Então, a gente precisa trazer essa agenda de uma forma integrada e não deixar isso como um assunto à parte. Eu acho que aqui fica a dica, né? Enquanto a gente estiver falando de vamos falar dos temas estratégicos todos, agora vamos falar de saúde mental, agora vamos. Enquanto isso for um tema ali, né, coadjuvante, sabe, a gente não vai avançar nessa agenda. É preciso enfrentar o problema, isso está impactando e, no final da história, está impactando o resultado das organizações. Verdade, Elia. E quando você falou ali de chamar sustentabilidade, né, achei muito interessante isso, porque a gente tem que ter esse olhar hoje maior do que, sei lá, pensar que sustentabilidade é usar um papel reciclável no escritório, né? E quando a gente fala também em saúde mental, para mim, e você citou ali o ODS 3 e tal, não tem como a gente não falar em que saúde mental faz parte de uma estratégia ESG também, né? Porque é outra palavra que muito tem se falado e muito tem se debatido, e muitas empresas estão tentando entender de fato o que que é isso, como que eu faço e tal. E quando você cria, por exemplo, enfim, estou divagando aqui agora, mas um programa de saúde mental realmente sério, né, que tenha objetivos claros, que tenha um papel social muito grande, né? Aí a gente traz o S do ESG. Você coloca um tijolinho nessa estratégia, né? Então, e olhando para todas as tendências, né, que você comentou um pouco ali da Humanizadas, e outras que exigem que as empresas olhem para essas questões, né? Se preparem, criem estruturas de ESG verdadeiras, né? Com foco muito grande em governança e tal. O pessoal que esteja nos ouvindo aí, entenda que vai muito além de mais uma ação que tem que ser feita. Se você realmente está olhando para pessoas no centro, a conversa que a gente teve hoje deixa isso muito claro. Quando ali a Raquel citou o exemplo da líder dela, né? Ela falou que já foi há muito tempo. Na época, eu acho que nem existia essa palavra saúde mental. Você falou, né, Raquel, que faz, não sei, bastante tempo, talvez 15 anos, estimando aqui. É um tema muito Mas novo. Então, eu bem acho que antiga, é. Você vê que eu já estou aí há um bom tempo, né? que eu peguei que você falou que tinha filha pequena. Eu lembro que outro dia você me falou que ela tem 20 e poucos anos. É isso Mas aí. então, é esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem hoje uma oportunidade muito legal de estar debatendo esses temas, né? Tanto aqui no podcast quanto o mercado em geral, e que, enfim, as empresas possam levar isso mais a sério. Acho que a gente tem um grande programa aí, muitos comentários legais de vocês. E para a gente encerrar, só queria perguntar se vocês têm algo mais que queiram complementar, algum recado final. Olha, meu recado final, ele é bem curtinho. É o que, né, o nosso slogan, né? Ali é o Let's Go Human, né? Vamos ser humanos, vamos falar sobre o tema, vamos ajudar, é responsabilidade de cada um de nós, né? Não só nas organizações, mas, né, os números, como a gente falou aqui de alguns, a gente vem falando das estatísticas, saúde mental é um tema extremamente relevante e presente nas nossas vidas. Como a Mari falou, a gente ou vai passar por alguma coisa, ou conhece, né? Ou vai conhecer alguém que vai passar por isso. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu acho que esse é o convite. Eu acho que o recado, além desse, né, da humanização, porque eu acho que o acolhimento e a humanização não é teórico, né? É humano, né? O acolhimento ele é humano. E o acolhimento ele é o antídoto do sofrimento. E eu sei, nós sabemos, né, nós todos sabemos aqui que recursos humanos e lideranças estão em crise, porque anseiam por uma resposta. A área de RH, eu sei, eu vivi, nós três aqui vivemos na área de recursos humanos e a gente sabe que a gente também precisa cuidar dessa exigência, porque embora tenha uma responsabilidade, tem o desafio do duplo chapéu, muitas vezes, que é cuidar de si, cuidar das áreas internas. Então, eu sei que tem um chicotinho, que a gente precisa cuidar desse chicotinho, para a gente também
não sofrer mais da conta do que é possível, porque RH e lideranças não têm todas as respostas, mas a gente pode pedir ajuda para buscar essas respostas, para conseguir traçar essa jornada de uma forma, de fato, mais humanizada e mais acolhedora. E acho que assim, né, complementando, concordo super com o que as meninas trouxeram, acho que é difícil, é um tema, ainda tem muito tabu, tem muito estigma, mas a gente precisa falar sobre isso. E só buscando conhecimento, só trazendo essa psicoeducação, só desmistificando é que a gente vai avançar nessa agenda. Então, vamos lá, vamos trazer, vamos debater, vamos estudar e vamos dar a mão aí. Muito bem, gente. Então, Mari, Ale, Raquel, muito obrigado por mais um grande programa de muito aprendizado. E acho que é legal a gente alertar que no próximo programa, episódio 4, a gente vai falar sobre gatilhos organizacionais. Quais são os impactos da cultura e do ambiente das organizações na saúde mental. Então, a gente vai destrinchar provavelmente um pouco mais do que a gente falou aqui, né? Que a gente pincelou vários assuntos. Então, no próximo, a gente vai falar especificamente da questão organizacional. Então, o programa vai ser, com certeza, muito legal. Já fica o convite para que todo mundo volte. Também quero dizer, como recado final, que o Humanamente está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no YouTube. Então, você pode escolher qualquer plataforma, pode enviar para todo mundo aí, certamente alguém vai ter uma ou outra que vai preferir ouvir, né? Então, e por fim, se você gostou, está ouvindo em plataformas que permitem avaliação, se eu não me engano, é o Spotify, Apple e Google. O YouTube também, né? Dá aquele joinha e dá 5 estrelas para a gente, porque ajuda bastante isso a ser disseminado, a mais gente ter acesso e conseguir acompanhar os debates que a gente tem aqui, tá bom? E se você quiser conversar com a gente, você pode tanto procurar a Alessandra Cavalcante, Raquel Goldgrob e Mariana Clark no LinkedIn, pode adicionar elas vão ser super solistas a responder dúvidas e tal. O nome de cada uma, se não souber bem como digitar, está no descritivo do podcast, então fica bem fácil. E se você preferir, também pode me escrever um e-mail no joão@aeconomiab.com, que a gente vai ter muito prazer em continuar essa conversa e debater mais nos próximos dias aí, tá bom? Então, meninas, muito obrigado e a gente se vê no próximo programa, tá? Tchau, tchau.